Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor universitário e de cursos preparatórios para exame da OAB e concursos públicos. E este é o nosso canal de estudos específicos em Direito Civil. Na aula de hoje nós vamos continuar a estudar a responsabilidade civil. Estudo que nós iniciamos no último encontro, onde apresentamos ali alguns conceitos fundamentais, identificamos a posição da responsabilidade dentro do direito civil, a saber, como último tópico do direito das obrigações, e finalizamos então identificando e apontando uma situação excepcional em que o indivíduo, apesar de ser devedor, não responde por eventual inadimplemento, o que nós chamamos de obrigação natural. Pois bem, no bloco de hoje, nós vamos continuar os estudos. Agora falando sobre a classificação de responsabilidade jurídica. Classificação de responsabilidade jurídica num primeiro momento, para só depois começarmos a identificar as espécies de responsabilidade civil. Isso se deve ao fato de que a responsabilidade, ela varia a depender da natureza da norma que foi ofendida, varia a depender da necessidade de se demonstrar o elemento culpa ou não. Igualmente, com relação à sua fonte, se ela se origina de um contrato, se origina de um ato ilícito, enfim, nós temos uma variedade considerável de espécies de responsabilidade. E nós começamos esse estudo não com a responsabilidade, com as espécies de responsabilidade civil propriamente, mas nós começamos identificando que a responsabilidade existe nos diferentes ramos do direito. Exatamente. Existe responsabilidade no direito criminal, no direito ambiental, no direito tributário, no direito administrativo e no direito civil, evidentemente. Então, a depender da natureza da norma jurídica ofendida, é plenamente possível que nós tenhamos responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, responsabilidade ambiental, responsabilidade tributária, responsabilidade civil. E óbvio que a gente não vai aprofundar nessas espécies, mas uma delas nós precisamos dedicar um bloco dos nossos estudos. Estou me referindo à responsabilidade criminal. E não, eu não gosto de direito penal. Como bom civilista, eu não gosto de direito penal. Mas reconheço que neste momento dos nossos estudos, a gente precisa analisar alguns pontos fundamentais da responsabilidade penal. Isso para que possamos, então, compreender de que forma que a responsabilidade penal pode influenciar na responsabilidade civil. A nossa preocupação é a responsabilidade civil, mas não podemos fechar os olhos para a responsabilidade penal, porque, conforme veremos, de certa forma, aquela influencia a nossa matéria. Perfeito? Então veja bem, quando nós falamos de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, ambiental, tributária, administrativa, primeira premissa que precisamos estabelecer é que a responsabilidade civil ela é absolutamente independente, né? Direito penal e direito civil são disciplinas autônomas, distintas. E o próprio Código, conforme veremos daqui a pouco, me diz que a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal. E por causa disso, inicialmente uma informação até bastante simples, acredito que todos consigam vislumbrar, é que nós podemos ter uma pessoa sendo responsabilizada tanto no contexto penal quanto no contexto civil. E não há que se falar, nesse caso, em bis in idem. Lá no direito penal, vocês aprendem sobre a vedação do bis in idem, ou seja, sobre a proibição de se aplicar a uma pessoa duas ou mais penas por uma mesma conduta.
Perfeito? Só que partindo da ideia de que a responsabilidade civil é independente da penal, sim, é possível que uma pessoa, por uma só conduta, responda criminalmente e responda civilmente. E responda também em outros ramos. Imagina você a situação de um servidor público que pratica ali um determinado ato que o seu estatuto, que a lei administrativa considera como uma infração. E por conta dessa infração, ele será responsabilizado administrativamente, com uma suspensão ou até mesmo com uma demissão. Ocorre que esse mesmo ato que configura uma infração administrativa e que enseja essa responsabilização, também é um ato criminoso, também configura um tipo penal. E por causa disso ele vai responder criminalmente. Só que esse mesmo ato, que é uma infração administrativa, que também é um tipo penal, ele causou danos. E por conta disso, também responderá civilmente. Perceba você, uma mesma conduta, 3 responsabilizações. Por quê? Porque as disciplinas elas são autônomas. Eu coloco aqui no nosso quadro a situação de alguém que causa danos materiais ou morais a outro alguém em razão de um acidente de carro. O sujeito estava ali ao volante e dirigindo imprudentemente causou um acidente. E como decorrência desse acidente, a vítima, o ofendido, sofreu danos materiais, danos morais, danos estéticos. E assim sendo, o agente será responsabilizado civilmente. Ocorre que essa mesma conduta no âmbito criminal, no nosso caso, foi considerada uma lesão corporal. Então essa pessoa responderá pelo crime de lesão corporal. Ou alguém que estava lá no carro do ofendido foi morto. E por conta disso ele responderá, o agente responderá por homicídio. Perceba, as matérias são de fato independentes, tanto que, por uma mesma conduta, um sujeito pode ser responsabilizado de diversas formas, não havendo que se falar aqui em bis in idem. Ok. Nesse contexto, antes de identificarmos aqui os pontos de convergência, a forma como o direito penal pode influenciar na nossa matéria, eu preciso começar distinguindo as duas espécies, apresentando aqui algumas diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Diferenças essas que costumam cair em provas de concurso público, provas da OAB e para aqueles que são os meus alunos na faculdade, nas minhas provas também, portanto fiquem atentos. Primeira diferença que nós temos entre a responsabilidade civil e a criminal está relacionada à natureza da norma violada. O direito penal é uma matéria de direito público e a norma penal, portanto, é uma norma de ordem pública que objetiva a proteção de um bem jurídico de ordem social. Já o direito civil, por sua vez, é uma matéria de direito privado. E por conta disso, ele regula interesse particular. Envolve, pois, normas de ordem privada. Primeira diferença entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. Até agora, muito tranquilo. Segunda diferença entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal ela é de natureza pessoal. Ou seja, o sujeito ele responde com a sua pessoa. Ele responde na sua pessoa. Sendo ali submetido a uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, ou uma pena de multa. Mas observe, a responsabilidade criminal, ela é pessoal, porque o sujeito responde com a sua pessoa, ficando sujeito ao cumprimento de uma pena. O direito penal pune.
A preocupação do direito civil não é punir o ofendido, mas sim ressarçar, ou melhor, não é punir o ofensor, mas sim ressarcir os danos sofridos pelo ofendido. Feito? Enquanto o direito penal tem por premissa punir o ofensor na sua pessoa com alguma das espécies de pena, privativa de liberdade, restritiva de direito, pena de multa, o direito civil, diferentemente, se preocupa com a reparação dos danos suportados pelo ofendido. Ok? Por isso que a gente diz que a responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade de natureza real. Lembrando que real vem de res, que significa coisa. Se no direito penal o ofensor responde com a sua pessoa, no direito civil ele responde com os seus bens, com o seu patrimônio. Inclusive aqui, não vou entrar no mérito, mas aqui reside uma grande discussão no âmbito do processo civil em razão do CPC 15, né? Que é a possibilidade de se apreender passaporte, CNH, bloquear cartão de crédito do devedor. Alguns sustentam que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o direito civil, a responsabilidade civil, ela é real, ela é patrimonial. O indivíduo não pode responder com a sua pessoa, com a sua liberdade, mas apenas com os seus bens, né? A questão ela é bem divergente, não vou entrar no mérito, mas só para você conseguir perceber essa distinção aqui entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal ela é pessoal, a responsabilidade civil ela é real, ela é patrimonial. Beleza? Ok. Vamos adiante. Terceira diferença entre essas duas espécies. A responsabilidade penal ela é intransferível, ela é personalíssima. Ou seja, uma pessoa não pode responder criminalmente pela conduta de outro. Não. A responsabilidade criminal é intransferível. Se eu cometi um crime, meu pai não pode ser responsabilizado por ele, a menos que de alguma forma tenha participado. Por quê? Porque a responsabilidade criminal é personalíssima. A responsabilidade civil, como regra, ela também é pessoal. Também é personalíssima, melhor dizendo. Como regra. Só que essa regra comporta exceção. E são várias as exceções. Ou seja, várias as situações em que uma pessoa pode ser responsabilizada pela conduta de outra. Assim, nós temos mais uma diferença entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal ela é intransferível. Não há que se falar em responsabilidade penal por ato de terceiro, a menos que esse terceiro tenha de alguma forma participado. Já a responsabilidade civil, embora como regra também seja personalíssima, excepcionalmente o legislador elenca ali uma série de situações em que determinadas pessoas respondem pelas condutas de outras. Por exemplo, e nós vamos trabalhar esse caso, a responsabilidade dos pais pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos menores. A responsabilidade do empregador pelo ato cometido pelo empregado e por aí vai. Terceira diferença. Quarta diferença entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil é que a responsabilidade penal decorre de um fato concreto previamente estabelecido na lei. Ou seja, premissa da tipicidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. A responsabilidade penal ela é fundada num fato previamente estabelecido na lei. Tipicidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Agora, a responsabilidade civil, diferentemente, ela é fundada numa cláusula aberta, que inclusive já mencionei e vou falar muito desses artigos ao longo das nossas aulas, que é o artigo 186. O legislador ele me diz lá no artigo 186 que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E quem comete ato ilícito responde pelos danos causados. Perceba que a responsabilidade civil, portanto, ela é fundada numa cláusula aberta.
Uma cláusula ampla. O legislador ele não identificou todos os fatos ensejadores da responsabilidade civil. Não, ele me trouxe ali um parâmetro e todos os fatos que se enquadrarem nesse parâmetro podem ser considerados ilícitos e, assim, fonte de responsabilidade civil. Ao contrário da penal, princípio da tipicidade. E a última diferença entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil reside no fato de que a responsabilidade criminal não alcança menores de 18 anos. O menor de 18 não comete crime e, por conta disso, ele não é responsabilizado com uma pena. No máximo, suportará uma medida de proteção, uma medida socioeducativa. Já no direito civil, apesar de, em regra, o menor de 18 também não ser responsabilizado, excepcionalmente existem algumas situações. Por exemplo, se o menor for emancipado. E outras duas situações que trabalharemos de forma específica em próximas aulas. A primeira delas, a possibilidade do menor de 18, maior de 16, ser responsabilizado contratualmente, nas situações em que ele dolosamente ocultar a sua idade ou declarar-se maior, porque aí nesse cenário ele não tem como anular o contrato por relativa incapacidade. E no âmbito da responsabilidade extracontratual, a possibilidade do menor de 18 anos ser responsabilizado pelos seus atos, por um eventual ato ilícito, quando os seus pais não estiverem obrigados ou não tiverem condições de arcar com a reparação. Mas ele, menor, tiver. Como pode acontecer, né, com esses youtubers, com esses artistas famosos, que são menores de 18 anos, mas que já têm ali uma renda consideravelmente alta. Ótimo, professor. Só que nós estamos estudando responsabilidade civil. Do que me interessa a responsabilidade penal? A responsabilidade penal nos interessa porque há aqui uma zona de confluência, uma zona em que o direito penal influencia o direito civil. E é o que a gente passa a identificar, então, a partir de agora. E a primeira situação em que há essa relação entre as matérias é através do que nós chamamos de ação civil ex delicto. Ação civil ex delicto. O que é uma ação civil ex delicto? Ação civil ex delicto é aquela ação indenizatória proposta numa vara civil que tem por fundamento o cometimento de um crime. É uma ação civil indenizatória decorrente de um crime. Primeiro ponto em que as matérias, de certa forma, elas se encontram. Ação civil ex delicto. Ação indenizatória distribuída numa vara civil, mas cujo fundamento é o cometimento de um crime. Inclusive, eu faço questão de colacionar aqui as lições do Flávio Tartucci. Olha o que o professor Flávio Tartucci vai nos dizer. A chamada ação ex delicto, em sentido amplo, é a ação de responsabilidade civil fundada na presença de um crime, ou seja, a demanda que visa ao recebimento de uma indenização em decorrência de um ilícito penal praticado por outrem. Perfeito, professor. Compreendi, porque de fato há condutas que configuram crime, mas que não causam dano. E, portanto, a gente não fala em responsabilidade civil. Mas há condutas que não apenas configuram crime, mas também causam dano. E, por conta disso, o sujeito será responsabilizado criminalmente e civilmente. Ótimo. Onde que está no nosso Código Civil, então, professor? A ação civil ex delicto. Aqui que está a curiosidade. A ação civil ex delicto, ela não está prevista no Código Civil, nem no Código de Processo Civil. Embora tenhamos ali alguns dispositivos que muito nos importam. Mas a ação civil ex delicto não está prevista nem no Código Civil e nem no Código de Processo Civil. Ela está prevista no Código de Processo Penal, artigo 63 e seguinte. E aí, analisando o CPP, nós vamos ter o seguinte, que essa ação ex delicto,
essa ação ex delicto, no gênero, pode ser dividida em duas espécies. A execução ex delicto e a ação ex delicto em sentido estrito, que é uma ação de conhecimento, um processo de conhecimento. Qual a diferença básica entre elas? Na execução ex delicto, com fundamento na sentença criminal, eu já vou para a execução cível. Ou seja, eu não discuto mais o mérito no âmbito cível. Então eu pego a sentença penal e apenas executo no âmbito cível. Já vou direto para a parte final. Execução. E já a ação ex delicto é aquela ação de conhecimento. Lá no direito processual civil, a gente divide os processos em processo de conhecimento e processo de execução. Portanto, quando a gente fala em ação ex delicto, estou pensando num processo de conhecimento, onde nós vamos discutir o mérito, em que o juiz vai proferir uma sentença. Já a execução ex delicto, não. Eu já vou para a última fase. Pego a sentença criminal e a executo no âmbito cível, imediatamente. Tá? Fundamento da ex delicto, da execução ex delicto, artigo 63 do CPP. E da ação ex delicto, artigo 64 do CPP. Daqui a pouco nós vamos analisar esses dois artigos, eles vão aparecer na sua tela. Beleza, mas voltando aqui, identificado o que é uma ação ex delicto e identificada a existência de duas espécies, a execução ex delicto e a ação ex delicto, em sentido estrito, importa-nos ainda falar um pouquinho sobre legitimidade, porque você sabe que a legitimidade é uma condição da ação, ao lado do interesse. Então o juiz só analisa o mérito se antes verificar ali legitimidade e interesse. Perfeito. Dada a importância do elemento legitimidade, a gente precisa questionar quem é legitimado para a propositura de uma ação civil ex delicto. E quem é legitimado para responder, ou seja, para figurar como réu numa ação civil ex delicto. Ah, professor, molezinha. Legitimado a vítima do crime, legitimado ativo. Legitimado passivo, o ofensor. Perfeito. Essa é a premissa básica, é a regra geral. Só que, excepcionalmente, nós precisamos entender que é possível que o sucessor da vítima proponha essa ação. Se eu imaginar que essa vítima já faleceu, seja em decorrência do crime ou simplesmente faleceu depois, né, do fato criminoso, ainda que não tenha nada a ver com ele. No direito civil, a gente entende que débito e crédito também são transmissíveis por herança. Portanto, se uma pessoa foi vítima de um ato criminoso, depois ela falece, os seus sucessores passam a ter legitimidade ativa para a propositura da ação indenizatória, da ação civil ex delicto. Perfeito? Então, guarde isso. A legitimidade ativa é bem verdade. Regra geral é da vítima. Mas caso essa vítima tenha falecido, qualquer razão, vinculada ou não ao crime, os seus sucessores passarão a ter legitimidade para a propositura da demanda. Beleza? Ok, em face de quem? Em face do autor do fato criminoso. Mas e se o autor do fato criminoso for incapaz? Opa! Então serão legitimados passivos os seus representantes. Porque o Código Civil vai me dizer, analisaremos esse artigo em momento oportuno, que os pais respondem pelos atos cometidos pelos filhos, os representantes pelos representados. Então, se de alguma forma o autor do fato criminoso ele for incapaz, ou se tornar incapaz, a ação civil poderá ser proposta em face dos seus representantes.
Beleza, professor, e se o autor do crime tiver falecido? E se ele morreu depois do cometimento do crime? Ótimo. Nós poderemos ajuizar essa ação civil ex delicto em face do espólio ou dos sucessores do autor do fato criminoso. Mas nesse caso, guarde o seguinte, os sucessores eles só respondem pelas dívidas dentro do limite da própria herança. Perfeito? Se o autor do fato criminoso já tiver falecido, é possível que nós ajuizemos a ação civil ex delicto em face do espólio ou dos seus sucessores. Só que nesse caso, dentro dos limites da própria herança. Isso a gente extrai dos dois artigos que mencionei, artigo 63 e artigo 64. Veja lá, ó, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível para efeito de reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. E o artigo 64, o 63 está falando sobre a execução, o 64 vai falar sobre a ação de conhecimento. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para o ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o seu responsável civil. E o legislador não diz, mas também contra os seus sucessores, dentro do limite da própria herança. Ah, professor, então quer dizer que eu posso pegar uma sentença criminal e executar no cível? Isso é possível? Sem necessidade de um prévio processo de conhecimento? Sim. Isso aqui é um ponto importantíssimo que o direito penal influencia na nossa matéria. O Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal e o Código de Processo Penal, os 4 diplomas falam para nós que a sentença condenatória penal é título executivo civil. Veja aqui alguns textos de lei. Artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil independe da criminal. As matérias são autônomas. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou seja, a materialidade, ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. A sentença condenatória transitada em julgado, no âmbito civil, não pode ser rediscutida com relação à materialidade e autoria. Se o juízo criminal me disse que o fato aconteceu e me disse quem foi o autor dele, esses elementos, materialidade e autoria, não podem ser rediscutidos no âmbito civil, ok? Fiquem bastante atentos com relação a esse detalhe. Artigo 515. São títulos executivos judiciais do CPC, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. A sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo cível. Artigo 515 do CPC. Direito penal igualmente, Código Penal, são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, e o CPP, artigo que acabamos de ler, transitada em julgado. A sentença condenatória poderão promover-lhe a execução no juízo cível para o efeito de reparação do dano. Beleza? Então guarde essas duas informações. Primeiro, a sentença penal que, transitada em julgado, estabelece materialidade e autoria, esses dois elementos não podem ser discutidos no cível. Se o direito penal me disse que houve o fato e me disse quem é o autor dele, esses elementos, materialidade e autoria, não podem ser discutidos no âmbito cível. Beleza? Primeiro ponto. E segundo, a sentença penal condenatória faz título executivo civil. Sentença penal condenatória. Condenatória. Muito cuidado com isso, porque essa é uma pegadinha das mais comuns em provas de concurso público e também nas minhas provas. A sentença penal condenatória vincula o direito civil. A absolutória, não necessariamente.
A sentença penal que absolve o sujeito, o absolve também no direito civil, entre aspas, né? A sentença penal absolutória exclui a responsabilidade civil do agente? Como regra, não. Como regra, não. A sentença penal condenatória vincula o direito civil. A absolutória, não. É possível que o indivíduo seja absolvido do crime e responsabilizado civilmente, sendo então condenado a pagar uma indenização. Dessa forma, se cair eventualmente essa pergunta em alguma prova, fique atento. A absolvição do acusado no âmbito criminal impede a ação civil? Como regra, não. Como regra, não. Como regra, não. Existem algumas situações em que, evidentemente, a sentença criminal, mesmo absolutória, vai influenciar no âmbito civil. Isso é óbvio. Por exemplo, se a sentença penal me disser que o fato ele não aconteceu. Se ela for uma sentença absolutória fundada na inexistência do fato. Se o fato não aconteceu, não tem como o indivíduo ser responsabilizado civilmente também. Percebe? Como regra, a sentença absolutória não exclui a responsabilidade civil. Excepcionalmente, isso pode acontecer. Por exemplo, se a sentença penal estiver fundada na inexistência do fato. Olha o artigo 66 do Código de Processo Penal. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta, quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Não obstante a sentença penal absolutória, a sentença civil pode condenar o sujeito a indenizar, salvo quando o fundamento da sentença penal foi a inexistência do fato, né? Aí não faz sentido algum, evidentemente. Outras situações em que a sentença penal absolutória influenciará a civil. Quando o juízo criminal reconhecer que o acusado não participou dos fatos. Ou seja, o indivíduo ele foi absolvido no direito penal, por quê? Porque ele não participou dos fatos. Se ele não participou dos fatos, não tem como ele ser responsabilizado civilmente. Percebe que vai influenciar? E por fim, a sentença absolutória pode influenciar o direito civil, quando estiver fundada numa exclusão de ilicitude ou diante de juridicidade. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, cumprimento do dever legal. Se a sentença absolutória está fundada numa excludente de ilicitude, ela vai influenciar o direito civil. Mas aí muito cuidado. Muito cuidado porque esse pedaço aqui tem muitos detalhes. Veja, a sentença penal condenatória é título executivo civil. A sentença penal absolutória, como regra, não obsta a responsabilização civil do agente. Em algumas situações, a sentença absolutória vai influenciar. Por exemplo, se está fundada na inexistência do fato, na declaração de que o agente não participou dos fatos, ou se está fundada numa excludente de ilicitude. Mas nesse caso, muito cuidado, porque muito embora o sujeito tenha sido absolvido no direito penal, com fundamento numa excludente de ilicitude, excepcionalmente é possível que ele responda civilmente também. Existem algumas hipóteses em que a excludente da ilicitude não exclui o dever de indenizar. A gente vai falar disso em aulas futuras, que é o que a gente vai chamar de responsabilidade por ato lícito. Perfeito? O indivíduo praticou um ato, ali determinado, que não é considerado ilícito, por quê? Porque ele fez esse ato em legítima defesa. Cometeu esse ato em estado de necessidade, no exercício regular do direito, no cumprimento estrito de um dever legal. Então ele não cometeu ilícito, seja no âmbito penal, seja no âmbito civil. Só que existem situações, nós vamos estudá-las, em que mesmo não tendo cometido um ato ilícito, o sujeito tem que indenizar. Por exemplo, quando ele praticou o ato em estado de necessidade, mas a vítima não foi a causadora do perigo. Eu, para não atropelar um mendigo embriagado que surgiu do nada no meio da pista, desvio meu carro e bato num outro que estava estacionado.
o que não tem nada a ver com o mendigo. Veja bem, eu não cometi um ato ilícito. Por quê? Porque eu fiz em estado de necessidade. Premido da necessidade de salvar um bem jurídico de maior valor, a vida, eu causei um dano. Então eu não cometi ilícito. Estado de necessidade. Mas nesse caso, o dono do carro que estava estacionado não tem nada a ver com o mendigo. E por conta disso, muito embora não tenha eu cometido um ato ilícito, eu vou ter que indenizá-lo. Percebeu? Porque a vítima não foi causadora do perigo. Nós vamos trabalhar mais a situação daqui a algumas aulas. Tranquila. Legítima defesa com aberratio ictus, ou seja, com um erro na execução. Entra um sujeito aqui armado, dando tiro para tudo quanto é lado, e eu que tenho porte, que tenho posse de arma, pego a minha arma e atiro contra ele. Ele desvia e atinge uma outra pessoa. No direito penal, pode ser que a minha responsabilidade seja excluída. Porque eu cometi o ato em legítima defesa, ainda que com erro na execução, aberratio ictus. Agora, no âmbito civil, eu vou ter que indenizar a pessoa que eu atingi. E só a legítima defesa com aberratio ictus não exclui a responsabilidade civil. Além disso, legítima defesa putativa, aquela legítima defesa imaginária, que pode influenciar o direito penal, mas não influencia o direito civil. E o excesso doloso ou culposo. Eu exerci a legítima defesa, mas com excesso, extrapolando os limites do razoável. O artigo 187 do Código Civil me diz que a pessoa também comete ato ilícito quando abusa de um direito. Quando abusa de um direito. O Código Civil me diz que eu tenho direito de legítima defesa da posse. Então, se alguém invadir ali a minha terra, a minha fazenda, eu posso, com a minha própria força, retirá-lo de lá. Posso. Não tem problema. O Código Civil me dá esse direito. Só que se eu não fizer isso imediatamente e de forma proporcional, terei cometido ato ilícito. Ato ilícito por abuso de direito. Por quê? Porque eu tive excesso no exercício da minha legítima defesa. Perfeito? E concluindo o nosso encontro, última situação em que o direito penal influencia no direito civil. Código Civil, artigo 200, que está aqui na tela, me diz que quando a ação indenizatória estiver fundada no cometimento de um ato criminoso, estiver fundada no cometimento de um crime, não corre prescrição civil antes do trânsito em julgado da decisão penal. Se o curso da ação penal suspende ou impede o prazo prescricional civil. Olha o artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Por isso que alguns nem veem muita lógica no ajuizamento de uma ação de conhecimento ex delicto. Inclusive, o próprio Código de Processo Penal, no parágrafo do artigo 64, diz que o juiz pode suspender o processo civil para aguardar o trânsito em julgado criminal. E, de fato, num primeiro momento, eu não precisaria me preocupar em ajuizar a ação civil. Ah, professor, mas e se eu não ajuizar a ação civil e prescrever? Não vai prescrever. Porque não está contando o prazo. Artigo 200 do Código Civil, mais uma vez, quando a ação se originar no fato, se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença penal, antes da respectiva sentença penal definitiva. Ok? Beleza. Então nós ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai analisar então as espécies de responsabilidade civil. Essa aula a gente começou a trabalhar as classificações, mas apenas falando sobre responsabilidade criminal, civil, diferenças e onde elas interagem. Na próxima aula, a gente vai falar das outras espécies de responsabilidade civil. Contratual, extracontratual, solidária, subsidiária, subjetiva, objetiva. Enfim, nós teremos uma aula para a análise dessas espécies de responsabilidade civil. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.